Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Tendo como pano de fundo a história sagrada do judaísmo, como se apresenta nos livros do Antigo Testamento, fica mais palatável apresentar Jesus. Havia ainda um problema, sim, e um problema sério. É que esse Jesus Messias, presente de Deus a toda a humanidade, mas em primeiro lugar ao povo judeu, foi por ele condenado e crucificado. Mas uma vez mais se pode apelar à história da salvação. A qual dos verdadeiros profetas não foi oferecida a mesma sorte? Quem ou qual dos profetas não foi duramente perseguido como Jesus? Basta pensarmos na figura de Jeremias 6 séculos antes. Basta pensarmos no que fizeram com o maior dos profetas, contemporâneo de Jesus, João Batista. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Disse Estevão durante o seu discurso de defesa, incircuncisos de coração. Portanto, apesar de terem condenado Jesus e de Jesus ter morrido, aparentemente falido, numa cruz, bem, era essa maneira como sempre receberam os enviados de Deus. Porém, o cristianismo não termina na cruz. E nem teria havido o cristianismo se a última palavra fosse a Sexta-feira Santa, a crucifixão de Jesus. Deus o ressuscitou. Depois de permitir que fizessem os homens o que quisessem com ele, Deus o tomou e o retrouxe à vida. Não uma ressurreição num corpo físico mortal, não uma ressurreição de volta para esta vida, mas uma ressurreição espiritual, ou seja, um corpo espiritual, um corpo com outras dimensões, um corpo com outras características para se viver na eternidade e que nós não conhecemos, porque a eternidade de Deus, para onde entrou Cristo com sua morte, nos é ainda inacessível, aberta apenas através da fé e da esperança. Podemos imaginar, e os Atos nos dizem, que à medida em que os missionários falavam, a graça de Deus agia nos corações daquelas pessoas. E muitos se convertiam. Na verdade, não todos. Também não era de se esperar que não houvesse oposição aos missionários. Havia oposição, sim. Muitos se fechavam nos seus preconceitos e na religião gloriosa dos seus pais, sem abertura para o Messias Jesus. Porém, aqueles pagãos que admiravam o judaísmo e se convertiam pela metade, abjurando as divindades falsas, adorando o Deus de Israel e procurando observar os 10 mandamentos, chamados nos Atos tementes a Deus, estas pessoas se alegravam enormemente e este era o grupo preponderante de onde surgiam as novas vocações cristãs, os novos chamados ao cristianismo. Alguns judeus e, sobretudo, gente retirada dos tementes a Deus, aqueles judeus que já haviam abjurado as práticas idolátricas do judaísmo, porque tidas como falsas e até mesmo grosseiras e ridículas. Bem,
por detrás de tudo estava e está até hoje o Espírito Santo, que suscita no nosso meio verdadeiras vocações.